Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos percebendo que hoje as pessoas estão com medo de divulgar as suas ideias, de expressar, de divulgar as suas convicções. O medo de discordar. Penso eu que nós esquecemos que o contraditório, o dissenso é algo salutar. Aliás, o dissenso, ele demonstra de certa forma que nós desfrutamos de autonomia. Nós não podemos esquecer que ninguém tem a posse da verdade. Aliás, nós já aprendemos que a unanimidade é uma característica totalmente tediosa na conversação. De nossa parte, como espírita cristãos, nós não podemos esquecer aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Melhor dizendo, no Livro dos Espíritos, na questão 833, nós nos deparamos com a seguinte pergunta e resposta. Pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E a resposta qual é? A resposta é que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como impor entraves ao pensamento. Nós podemos deter o voo, mas não aniquilar o pensamento. Hoje, nós percebemos que estamos abrindo mão da nossa faculdade de divulgar aquilo que nós pensamos. Nós sofremos hoje frequente policiamento, até mesmo nas casas espíritas. Nós nos submetemos a incessante fiscalização. É claro que nós, para divulgarmos, para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos estudar os princípios doutrinários, as lições do Evangelho, mas quando nós estudamos, após um estudo acurado, detido, nós temos o dever de divulgar o nosso aprendizado. Nós não podemos fugir ante o medo do policiamento, da fiscalização, com medo de desagradar alguém. De minha parte, eu deixo bem claro que eu não estou aqui para agradar a quem quer que seja. Eu estou aqui comprometido com as lições do Evangelho, com os princípios doutrinários, com as lições de Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós como espírita cristãos, se nós tivéssemos, alguns de nós, espíritos, a oportunidade de retornar ao tempo de Jesus Cristo, talvez nós ali diante de Jesus Cristo, será que nós não seríamos ou não seríamos tentados a fiscalizar a fala de Jesus Cristo? Alguém talvez, será que um de nós não poderia ser tentado a dizer a Jesus Cristo: Mestre, não seja tão duro com os fariseus. Talvez até mesmo diante de Jesus Cristo nós iríamos nos perguntar: por que Jesus Cristo ele não foi polido face a face com Pilatos, com Herodes e com Caifás? E de nossa parte ali, convivendo com Jesus Cristo, se alguns fariseus nos perguntassem o motivo pelo qual os discípulos comiam sem lavar as mãos, por que os discípulos desobedeciam aos ensinamentos, à tradição dos antigos? O que nós responderíamos? Será que nós responderíamos aquilo que Jesus Cristo respondeu? Ou será que nós seríamos polidos com medo da fiscalização? Quantos hoje não se calam, levantando a bandeira do amor? Não é mesmo? Agora, será que esta postura, essa fuga tenha algo a ver com o verdadeiro significado da palavra amor? Vamos recordar a passagem de Mateus no capítulo 15, onde o evangelista ele narra que alguns fariseus e mestres da lei, eles vieram de Jerusalém para falar com Jesus Cristo. Em verdade, nós percebemos que eles vieram fiscalizar Jesus Cristo. Isso é que é a mais pura verdade. Agora, o que nós faríamos sendo fiscalizados? Como que nós estamos procedendo hoje? Nós estamos submetendo ao medo da censura? Na posição de Jesus Cristo, repito, nós iríamos medir as palavras? Eu creio que sim. Mas o que Jesus Cristo respondeu quando perguntado? Jesus, por que os seus discípulos eles comem sem lavar as mãos? Por que eles
desobedecem assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos. Vocês lembram que Jesus Cristo respondeu? Penso que certamente você irá se lembrar, você que estuda o Evangelho de Jesus Cristo, de que Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, ele aproveitou o ensejo para ensinar que não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Verdade cristalina e até mesmo romântico, até mesmo científico. Agora, esta foi o motivo pelo qual essa fala que escandalizou os fariseus, os doutores da lei? Claro que não. Raramente nós nos lembramos do que foi dito antes deste ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nesta ocasião, ele tocou o dedo na ferida quando ele disse, perguntando: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Ora, Deus disse: respeitai o seu pai e a sua mãe, honrai o pai e a mãe. E qual era o proceder dos fariseus e dos doutores da lei? Ora, talvez você não saiba, mas os fariseus e os doutores da lei, eles, como hipócritas, eles arrumavam um jeitinho para manipular a lei, o decálogo, a lei de Moisés. Manipular o decálogo? Sim. Mas como? Na prática, os fariseus faziam uma manobra, um sofisma para não cuidar e justificar a decisão de alguém em não honrar o pai e a mãe, em não cuidar dos pais. Uma manobra usada para não usar recursos financeiros em benefício dos pais. E como eles procediam? Eles declaravam que determinado dinheiro que tinham era uma oferta ao Senhor. Essa prática é intitulada de Corban. E por conta disso, eles se esquivavam de usar o valor em benefício dos pais, já que esse valor era, no dizer dele, consagrado à obra do Senhor e não poderia ser usado em outra coisa. A manobra de consagrar algo ao templo e assim justificar o abandono dos pais. E Jesus Cristo foi incisivo, repito. Jesus Cristo tocou o dedo na ferida. Jesus os acusa de hipócritas. Chega até mesmo a citar o profeta Isaías. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles, os fariseus, como a maioria das autoridades de hoje, eles não tinham, como não têm, qualquer moral para acusar os discípulos e nem mesmo a Jesus do que quer que seja. Os doutores da lei, os fariseus, não só não cuidavam dos pais, como estimulava a ajuda ao templo e o abandono dos genitores. Existe uma lei maior, um dever natural, que é o de honrar pai e mãe. Como existem leis naturais, deveres naturais, que nós devemos nos submeter a eles. Dentre eles, existe o dever nosso de cuidar e honrar dos nossos pais. Nossa obrigação, algo que deve ser feito sem qualquer exceção. Mas fugimos quase sempre, até hoje, dos nossos deveres. E até hoje nós estamos vivendo e fomentando a hipocrisia. Detendo dinheiro, nós depositamos às vezes nossos pais em asilos. Não estou me referindo àqueles que não têm outro caminho a não ser custear
a hospedagem dos pais no asilo, porque cada caso é um caso, mas quase sempre nós fugimos do nosso dever de forma injustificada e depositamos os nossos pais em asilos. Muitos até hoje se exoneram de suas obrigações com mentiras, preocupados com as aparências, com os formalismos. Submetemos-nos às ordenações humanas e esquecemos até hoje a lei divina. E como que nós seremos felizes assim? Tem como. Será que nós esquecemos do fato de que Jesus Cristo curava aos sábados? Será que nós esquecemos que nosso mestre dos mestres se referiu aos fariseus de forma pontiaguda, referindo-se a eles da seguinte forma: hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados. Por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e por fora apresentam uma aparência boa e agradável. E hoje, da mesma forma, nós estamos perdidos em nossas formalidades. Nós não podemos abrir mão dos nossos deveres. Hoje, mesmo assim, nós estamos fugindo com medo da fiscalização. Hoje, nós intimidamos e não questionamos as autoridades, sob pena de sermos acusados, por exemplo, de antidemocráticos. Nós esquecemos que as autoridades são aqueles que devem servir o povo e não o contrário. E muitas pessoas, em nome da paz, não querem debater ideias, não querem assumir responsabilidades. Repito, ora, o dissenso é algo salutar. A liberdade de consciência, repito, demonstra sanidade mental. Entretanto, muitos estão preocupados em lavar as mãos antes de comer, com receio das formalidades. Penso eu, nós precisamos tirar proveito dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Claro que a higiene é algo salutar, e os fariseus sabiam disso, mas qual o ensinamento? Qual o ensinamento, o verdadeiro ensinamento que Jesus Cristo está nos apontando nesta passagem? Jesus demonstra de forma clara que rituais vazios, preconceitos, formalismos, prisões injustas, determinações ilegais não podem prevalecer acima da lei divina. Nós precisamos abandonar a ilusão, como diz Eusébio no livro No Mundo Maior, antes que a ilusão nos abandone. É importantíssimo deixarmos bem claro que os fariseus, repito, não tinham preocupações higiênicas. Trata-se de flagrante hipocrisia. Será que nós estamos também adotando, alimentando postura hipócrita? Ou talvez nós estamos nos entregando a uma postura criminosa em colocar a tradição humana, as ordenações humanas acima dos mandamentos de Jesus Cristo, do nosso Pai Maior? Tradição em desacordo com a lei divina? Ora, não estamos assim validando a palavra de Deus pelas ordenações humanas? Infelizmente. Claro que hoje, com receio, com medo da fiscalização, de forma hipócrita, alguns estão fazendo muitas outras coisas semelhantes. Hoje, em nome da paz, muitos renunciam aos seus direitos. Por exemplo, em nossa Constituição Federal está previsto que todo o poder emana do povo. Todavia, aquele que detém o poder, que é o povo, não pode questionar os seus representantes. Não pode questionar as instituições, pois senão ele será acusado de quê? De antidemocrático e até mesmo de terrorista. Ou seja, nós estamos aprisionados em nossos medos, nossos receios. Nós somos, assim, fiscalizados, censurados em nome de governos totalitários, com as imposições ilegais e insensatas do Estado. Nós até mesmo somos hoje governados por irmãos nossos criminosos. Nós não questionamos, por exemplo, quando se determinou o fechamento obrigatório dos templos. Portanto, nós esquecemos que Jesus Cristo expôs a nossa avareza, a nossa hipocrisia, a nossa falsidade. Talvez, até mesmo hoje, nós
não tenhamos entendido a missão de Jesus Cristo e até mesmo as razões da sua crucificação. Raríssimos são aqueles que compreendem o Evangelho de Jesus Cristo com profundidade. Que tal transformarmos a nossa vida espiritual sintonizando-nos com a mensagem de Jesus Cristo para a nossa verdadeira libertação? Fujamos das formalidades, das aparências, da hipocrisia, do medo e do receio. Despertemo-nos todos para a mensagem cristalina do Evangelho de Jesus Cristo. Sejamos autênticos, autônomos. Não renunciemos ao nosso direito, à nossa faculdade de expor as nossas ideias, mas façamos isso com responsabilidade. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.